Josué, capítulo 1, vamos ler do versículo 6 a 9. Eu vou pedir para você ler em voz de coro. Eu vou contar até 3 para você ler o versículo 6. E aí, quando o versículo 7 entrar, eu não conto mais, você já emenda lendo até o versículo 9. Você está aí? Joia. Para o pessoal que não sabe, a resposta para a pergunta você está aí é amém. Tá bom? Sei lá, vai que você não sabia. Tem que ensinar as pessoas o que elas não sabem, não é? Então, você está aí? Joia. Eu conto até 3 então, e você lê o versículo 6, depois já entra no 7, no 8 até o 9. 1, 2, 3, vai. Aleluia! Essa é uma palavra dada por Deus a um jovem calouro que vai assumir a sucessão de alguém que ele andou junto por muitos anos. E a palavra de Deus para esse jovem calouro vai dar tudo certo, você vai ser bem sucedido, as coisas vão se encaixar perfeitamente uma na outra, e no final você vai ter conseguido o que você foi chamado para conseguir. Você vai ser tão bom quanto aquele a quem você está sucedendo. Eu trouxe esse texto para você para te falar de 2 mistérios que aparecem nesse texto e que muitas vezes dá um nó na cabeça dos ocidentais do século 21. 2 mistérios que a gente fica tentando encaixar as peças do quebra-cabeça, mas por alguma razão da nossa cultura do século 21, que não deixa a gente captar determinadas coisas, esses 2 mistérios continuam sendo mistério para a gente. O primeiro mistério é o mistério da lei do processo. O segundo mistério é o mistério da necessidade de tomar posse da terra. Deixa eu falar primeiro do mistério de tomar posse da terra, porque eu quero usar ele para falar com você sobre a lei do processo. Uma das coisas que é complicado entrar na nossa cabeça é que Deus falou para Josué que a terra era do povo de Israel. Mas quando eles chegaram lá, o inimigo estava lá. E usando o território. Por que esse mistério é tão importante? Por que a gente precisa alcançar essa ideia? Porque muitas vezes Deus nos abençoa, Deus nos libera uma palavra, a gente está lá no nosso momento de oração e a gente tem certeza absoluta de que Deus nos abençoou. A gente sai daquele momento de bênção confiando, crendo, e então você descobre que vai ter que arregaçar as mangas e lutar por algo que Deus te deu. Aí, nossa mente cartesiana do século 21 diz assim: peraí, tem uma coisa errada.
E o nosso sentimento de que tem alguma coisa errada é: se Deus me deu, por que eu tenho que lutar? E aí a mente cartesiana faz cálculo assim: 2 mais 2 é igual a 4. Até a física quântica já está reconhecendo que tem um mundo onde as contas não fecham. E as contas do mundo espiritual é de outro jeito, de outro nível. É por isso que tantas vezes nossa mente racional da cultura grega, treinada no século XXI para pensar de um jeito quadrado, não consegue entender que às vezes não funciona assim. Por isso essas duas coisas são tão importantes. Porque quando você entende como é que o mundo espiritual funciona, que funciona de outro jeito, não do jeito que a nossa mente racional grega, cartesiana, está acostumada a pensar, quando você aceita que tem outro jeito de pensar, que não apenas esse que empurraram garganta abaixo da gente e nos treinaram para entender que esse é o único jeito de pensar. Não pode ser, porque Deus pensa de outro jeito. Deus deu a terra de Canaã para Israel e disse: vai, que a terra é sua. E Deus abriu o mar vermelho para eles atravessarem. Deus sustentou eles durante 40 anos, fazendo cair comida do céu, todo dia pela manhã. Todo dia de manhã, caía do céu grãozinhos branquinhos. A Bíblia diz que eles eram do tamanho da sementinha de coentro, mas eles eram branquinhos, como se fosse arroz descascado, só que redondo. O arroz é meio oval, compridinho, era redondinho, do tamanho de uma semente de coentro. Chovia toda manhã, enchia o campo, o povo colhia, socava, fazia farinha de trigo com aquilo e cozinhava os pratos que a gente usa como trigo. E durante 40 anos aquele povo comeu aquilo no deserto todo dia de manhã chovia. Parou de chover aquilo todo dia de manhã no deserto que não chove. Parou quando eles entraram na terra prometida e tinha uma plantação para eles colherem, aí parou de cair. Deus os sustenta. Quando eles chegam na terra prometida, tinha um Jordão em época de cheia. Irmãos, o Jordão que a gente vê hoje lá em Israel é um laguinho, mais ou menos daqui até ali na porta. É um pouquinho fundo, mas é um laguinho. Naquela época, aquele rio era caudaloso. Todos os países, principalmente Israel, que estão no caminho do Jordão, do Mar da Galileia até o Mar Morto, tiram água do Jordão e armazenam, porque eles estão sempre em briga. Então todo mundo quer a sua porção. Então quando o Jordão vai caminhando, ele ficou um laguinho, mas ele já foi um rio caudaloso. Na época de Josué, quando eles chegam na terra prometida, além de ser um rio mais caudaloso, também era a época de cheia. E nessa época, Deus abre o Jordão e eles atravessam o Jordão a pés enxutos, igualzinho abriu o Mar Vermelho. E com tantos milagres, eles chegam do lado de lá, no lugar aonde Deus disse: é sua terra, eu te dei. Aí tem os inimigos lá. O livro de Josué é um livro inteiro com Josué lutando para tomar a terra que Deus deu para ele. Não dá um nó na sua cabeça? Deus já deu, eu tenho que lutar para quê? Por que dá um nó na sua cabeça? Porque você pensa cartesiano no século XXI. A perspectiva de Deus é que quando Deus libera uma bênção para você, você primeiro confia no que Deus falou, além das circunstâncias, acima das circunstâncias. Depois, você vai buscar o que Deus diz que é seu. Você se posiciona e diz: eu não estou indo porque eu acredito em mim, eu estou indo porque eu acredito nele. Josué luta todas as vezes e toma todas as vezes, porque Deus disse é dele. E ele disse: então é meu. Deus falou que é. Esse princípio precisa ser entendido nas nossas vidas, porque tantas vezes Deus diz para a gente que uma bênção é nossa. Tantas vezes, no momento de oração,
Você teve uma convicção firme de que Deus fez algo na sua vida, mas quando você abre o olho da oração, você olha, não tem nada lá. Está na hora de crer e buscar o que Deus disse que é seu. Não vai ser seu no momento em que você pegar, era seu no momento em que você já tinha decidido crer que é seu. Amo o texto de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24, quando Jesus, falando para os discípulos, disse: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, crede que recebestes, e então o tereis. A perspectiva de Deus é que a gente começa crendo antes de ver o resultado, e não ver o resultado para depois crer. Aliás, essa foi a reclamação de Jesus com Tomé. Tomé não viu Jesus ressuscitar, e alguns discípulos tiveram uma experiência com Jesus antes dele. E aí Tomé chega na reunião dos discípulos que viram Jesus ressuscitado na reunião anterior. E aí todo mundo está ansioso para contar para Tomé: Tomé, ele vive. Quem vive? Ele quem? O Senhor. Fala mais sobre isso. Jesus apareceu para a gente na reunião passada que você faltou. Lembra que você tinha ido fazer uma visita para um irmão seu aí? Então, Jesus veio, e aí ele apareceu aqui, e a gente abraçou ele, a gente beijou ele, a gente fez uma fogueira, a gente comeu com ele, e a gente comeu pão, e comeu peixe, e a gente bebeu vinho junto, e Tomé foi maravilhoso. E Tomé disse: o que eu perdi? Eu tenho certeza absoluta que eu vi ele crucificado. Eu tenho certeza absoluta que eu vi um soldado enfiar uma lança que atravessou ele de um lado ao outro. Eu tenho certeza que eu vi ele ser tirado da cruz, dado como morto. Eu estava junto na hora que botaram ele no sepulcro. Eu vi ele morto. Como assim? Ressuscitou. Pois é, Tomé ressuscitou. E aí o Tomé disse: eu não acredito. Vocês estão tudo doido. O nome disso é histeria coletiva. Estão precisando de psiquiatra. Pelo amor de Deus, intervenção medicamentosa rapidinho para todos vocês. Porque compartilhar delírio é coisa de gente muito doida. E aí ele disse: sabe quando é que eu vou acreditar nisso? Quando colocar meu dedo no buraco do prego, quando passar a minha mão no lugar onde a lança entrou, aí eu acredito. Enquanto ele estava ali fazendo o discurso dele de incrédulo, uma mão tocou ele por trás. Calma, deixa eu terminar. E a mão insistiu: calma! E era Jesus. Quando ele viu Jesus, gente, Jesus é Jesus, ele desmonta a gente. Ele quebra todo o nosso raciocínio lógico, todo o nosso jeito cartesiano de pensar. Jesus desmonta. E quando ele olha para Jesus, ele começa a chorar. E ele coloca o joelho no chão e se ajoelha diante de Jesus e começa a dizer: você é o meu Deus, você é o meu Senhor, você é o meu Deus, você é o meu Senhor. E Jesus fez assim, ó. Tomé, você teve uma oportunidade de ouro de agradar a Deus e você perdeu. Tomé, você só creu porque viu. Essa sua emoçãozinha barata aí, esse seu emocionar passionalizado, não mexe comigo, Tomé. Tomé, bem-aventurado é quem não viu e creu. Você só creu porque viu. Você não tem bem-aventurança para você. Aceita sua adoração, aceita, tudo bem entre nós, mas você perdeu a chance de ser bem-aventurado. Deus trabalha assim. A intervenção divina é sempre por fé. E por isso, muitas vezes, Deus diz: a terra é sua. E você chega lá, olha para a terra que Deus falou que é sua, e tudo indica que não é. Aí está na hora de você decidir: você vai crer em Deus ou vai crer nas circunstâncias?